Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 748. O Rei Demônio. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Leona fechou os olhos e aproveitou por alguns segundos as carícias de Victor. Ela mudou um pouco de posição, deitou a cabeça no peito dele e começou a falar. Como você sabe, meu clã é um clã de alfas. Assim como os condes vampiros Tingali, nós exercemos uma grande influência em Samar. Então, Victor perguntou. O que você está planejando fazer? Eu quero trazer Maia para o nosso lado. Oh! Victor deu um pequeno sorriso. Por que você quer fazer isso? Ela não me parece alguém que se alinharia com qualquer um. Victor perguntou com uma expressão divertida. É aí que você se engana. Como Skatashi, ela parece ser uma pessoa que faz tudo o que acha interessante. Leono refutou. E Victor sorriu divertido. O que você quer dizer com isso? Pense comigo. Ela é uma mulher de mais de 1000 anos, com vários maridos em seu harém, com vários filhos, netos e bisnetos. Ela já é uma mulher que viveu sua vida. Ela só quer algo divertido para fazer. É aí que entramos. Vamos oferecer a ela essa diversão através de você, querida. Você está vendendo seu marido, Leona. Victor comentou. Devo puni-lo. Leona estremeceu. Por mais que eu ache suas punições interessantes. Eu quero descansar agora. HMM. Victor fez um som que nem era uma afirmação ou negação. Claramente, ele ainda estava pensando nisso. De qualquer forma, não mude de assunto. Leona sentiu que se não voltasse ao assunto agora, seu corpo sofreria mais. Não que ela não gostasse nem nada. Na verdade, ela preferia que continuassem, mas isso e aquilo eram coisas diferentes. Agora, ela só queria relaxar. Continue, estou ouvindo, Victor falou. HMM. Leona assentiu. Não estou te vendendo nem nada, querida. Mas é fato que você tem um charme especial que atrai muita gente. Ela fez uma pausa antes de continuar. Portanto, vamos abusar disso para atraí-la. Sem mencionar. Você não está interessado em lutar com ela? Oh! Victor olhou para Leona com um olhar avaliador. Você sabe como os lobos a chamam, querida. Leona sorriu. Vendo o olhar de Victor incitando a continuar, ela disse. Minha poderosa avó tem o título de a mais forte lobisomem feminina. Leona olhou para Victor com um olhar avaliador. Não é um título muito familiar para você? Victor riu quando viu o olhar que Leona estava dando a ele. O quê? Por que você está rindo? Ver você tentar me interessar é muito fofo, Leona. Um rubor cresceu no rosto de Leona, fazendo Victor rir ainda mais. Idiota. Não ria. Estou falando sério. Eu sei, Victor comentou enquanto ria. É por isso que é ainda mais bonito. HMPH. Eu não me importo mais. Esqueça o que eu disse. Leona bufou e virou o rosto para o lado enquanto escapava dos braços de Victor e deitava na cama. Victor olhou para as costas visíveis de Leona e sorriu levemente. Ele passou o braço ao redor dela enquanto acariciava sua cauda. Você entendeu algo errado sobre Maia, meu querido lobo. O que você quer dizer? Não precisamos fazer nada para que ela se interesse por nós. Ela já está interessada e eventualmente se alinhará com nosso grupo. HMM. Leona gemeu ao sentir Victor beijando seu pescoço. Não precisamos fazer nada para que isso aconteça. As mãos de Victor começaram a percorrer todo o corpo de Leona. Temos que deixar tudo acontecer naturalmente, porque se não for natural, ela vai sentir e não vai gostar. Leona respirou fundo enquanto abria um pouco as pernas para que Victor alcançasse a parte importante dela. Você parece 100% certa do que está dizendo, querida. Ela comentou, um pouco afobada. Visível ar quente estava saindo de sua boca enquanto ela ficava excitada com as mãos sorrateiras de Victor. Claro que sou. Afinal, Maia é uma mulher talhada no mesmo tecido que eu. Leona levanta a sobrancelha. Uma Battle Junkie, Yandere. Eu não sei sobre a parte Yandere, mas a primeira parte está correta. Victor riu.
Você não parece muito interessado na minha avó, querida, Leona perguntou com uma voz interessada. Eu não compartilho, querida. E tenho certeza que ela não desistirá de seus maridos por mim. Victor explicou. Você se subestima demais, Vic. Qualquer mulher pode desistir de qualquer coisa por você. Leona declarou. Como mulher, ela entendia completamente os sentimentos de outras mulheres em relação a Victor. Em poucas palavras, Victor era uma beleza pela qual as nações iriam à guerra. Leona não tinha dúvidas de que se Victor declarasse que se tornaria um homem de uma só mulher, uma guerra começaria por sua mão. Eu sei. Mas se for assim, não ficarei satisfeito. Afinal, quando me relaciono com alguém, quero tudo dele. O corpo de Leona começou a esquentar ainda mais quando seu lugar mais importante começou a ser acariciado com um pouco mais de força. Eu quero seus sentimentos, seus pensamentos, seu corpo. Victor gentilmente mordeu o pescoço de Leona e bebeu seu sangue. emitiu. Ela gemeu sedutoramente enquanto as pontas de seus seios eram espremidas e puxadas. Eu quero tudo isso. Ver você um homem ganancioso, Victor. Obviamente. Eu sou um rei, afinal. Leona bufou, mas não refutou, afinal, ele era de fato um quino cada vez mais frustrada e excitada pelas carícias de Victor. Leona empurrou Victor e montou nele. As narinas de Leona dilataram enquanto seus olhos se estreitaram. Você está brincando com fogo, querida. Você não sabia? Eu sou resistente ao fogo. Vamos ver. Leona atacou o Victor, e logo uma batalha de línguas começou. A noite estava longe de terminar. Alguns dias depois, Victor caminhou pelo castelo do rei lobisomem com Leona ao seu lado. Por onde os dois passavam, os lobos presentes no castelo olhavam para eles. Estranho. Leona murmurou. O que? Ao contrário dos mangás que li, eles não estão sussurrando e apontando o dedo para nós ou algo assim. O que você quer dizer? Quero dizer, normalmente, quando um personagem se destaca demais, os extras começam a falar sobre eles baixinho, em segredo, mas, ao mesmo tempo, não sussurram, etc. Você sabe o que os personagens extras sempre fazem. Ah! Victor agora entendeu o que Leona estava falando sobre. Ele olhou em volta para os grupos de lobisomens. De repente, seu rosto se distorceu em algo horrível. Por um momento, todos se viram sendo mortos de maneiras horríveis. Oi! Os lobos ao redor correram para salvar suas vidas. Leona apenas olhou para Victor com uma expressão vazia. Acho muito difícil para eles fazerem isso comigo. Victor sorriu gentilmente. Leona revirou os olhos com a atitude de Victor, mas não disse nada. Afinal, não era como se ela se importasse com isso. Ela preferia o silêncio a ouvir mosquitos irritantes comentando sobre algo que não tinha nada a ver com eles. Você quebrou o clichê, querida. Como você pôde fazer isso? A maioria dos clichês são chatos. Diga isso aos protagonistas que tiram o poder de suas bundas sempre que a situação é ruim. Ei, esses clichês são bons. Na maioria das vezes. Hoje em dia, o protagonista fracassado e sem talento que luta por tudo é mais atraente, sabe? Aquela coisa da representatividade. Quero dizer, não foi sempre assim. Gênio versus trabalhador, e todo aquele clichê de garotos sem talento derrotando gênios por meio da determinação. Victor respondeu. De fato. Caminhando mais alguns metros pelo castelo do rei enquanto conversavam entre si, eles chegaram à sala que seu grupo havia designado. Logo os dois entraram por uma grande porta e se depararam com seu grupo. No momento em que entraram na sala, as meninas presentes olharam para Leona com olhares vazios. O que? Leona perguntou. Você reclama de Violette, mas tem tanto tesão quanto ela, Leona. Natália declarou. Acordado. De fato. Milímetros. Sons de confirmação foram ouvidos por toda parte. Leona ficou sem palavras com aquela declaração insultuosa. Ela não era nada como Violette. Ela não estava com tanto tesão. Seu rosto diz que você não acredita em mim, certo? Claro.
Eu não sou nada como ela. Leona bufou. Certo. Então me diga, quanto tempo você ficou naquele quarto? Leona ficou em silêncio. As engrenagens de seu cérebro visivelmente começaram a girar em busca de uma resposta que refutasse todas as acusações infundadas de Natalia, mas ela não conseguia se lembrar. Portanto, ela decidiu apenas dar um mergulho no escuro. 2 dias. Fiquei 2 dias naquele quarto. Ela falou com absoluta certeza em sua voz. Se você não sabe a resposta, apenas admita. Natalia suspirou. É? Estou errado. Sim, você esteve naquele quarto por quase uma semana. Especificamente falando, você esteve lá por 5 dias inteiros. Leona abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Então ela apenas olhou para Victor incrédula. Você sabia? Por que eu não? Por que você não disse nada? Eu não vi você reclamando. Na verdade, você até perguntou a... Não diga nada. Victor sorriu gentilmente e ficou em silêncio. Leona estava tão fofa agora que ele apenas observava em silêncio com apreciação em seus olhos. Apreciação que fez Leona derreter completamente. Diga-me, você teria feito diferente se estivesse no lugar dela? Ana perguntou curiosa. Ela já havia se acostumado com quão casual as garotas eram sobre seu relacionamento com Victor há muito tempo. Ela também se acostumou com o fato de que agora tinha muitas filhas que eventualmente dariam à luz netos que valiam 2 times de futebol inteiros. As meninas ficaram em silêncio, sem saber como responder aquela pergunta complicada. Eles agiriam de forma diferente. A resposta a essa pergunta era obviamente não. Eles não iriam. Na verdade, eles provavelmente seriam ainda piores do que Leona nesse aspecto. Afinal, ao contrário da loba, que tentava se controlar, elas não viam por que não se perder no prazer do marido. De qualquer forma, enquanto você estava fora, o assunto relacionado a Leona e Victor explodiu na sociedade Samar, e agora todo mundo está exigindo coisas. Kaguya decidiu que mudar de assunto era a coisa certa a fazer. Oh! Os olhos de dragão de Victor se estreitaram ligeiramente. Quem está procurando uma viagem só de ida para o inferno? Basicamente, todo mundo tem algo a dizer sobre esse assunto. Entendo. Parece que Samar não vai existir por muito mais tempo, Victor afirmou casualmente, enviando calafrios por toda a sala. Ele falou tão casualmente sobre isso que você não acreditaria que ele era capaz disso, mas todos nesta sala sabiam que não era verdade. Se Diablo, com toda a força do inferno, conseguiu causar tanto dano a todos na Terra, Victor, que também tinha todas as forças do inferno atrás de si, mas as melhorias que fez, poderia fazer muito pior. O medo que os seres tinham dele não era infundado. Atrás dele, Victor tinha hordas inteiras de demônios esperando por seu pedido. Essa declaração cairá muito mal se o rei e a rainha ouvirem. Rei demônio. A porta se abriu e Maia entrou, seguida por Adam e um homem alto e tatuado. Lembre-se que você é atualmente o representante dos demônios. Diga-me, Maia. O que você faria se alguns extras decidissem intervir em seus relacionamentos pessoais? Eu iria destruí-los. Certo? Mas esta é uma situação diferente. Como assim? O que você quer dizer com como assim? Como é diferente, Maia? Estamos falando de uma nação inteira, Rei Demônio, não apenas um grupo de pessoas. Uma nação não é diferente de um grupo de pessoas, Maia. E para mim, isso não importa. Uma nação, um panteão, um planeta, qualquer um que ficar no meu caminho será destruído. E onde é que você traça a linha? A mesma linha de honra que lhe deu o título de Deus da honra marcial, Alucard. Essa linha só existe quando o assunto não envolve minha família, Maia. Os olhos de Victor se estreitaram e todos se encolheram ao se sentirem pequenos diante dele. Os únicos que não foram afetados por isso foram os parentes de Victor. Cuidem de seus lobos. Digam a eles para ficarem quietos como bons cachorrinhos. Ou todo o inferno se soltará em Samar. Você mataria um planeta inteiro só porque alguém disse alguma besteira sobre seus relacionamentos? Você se importa tanto com a opinião dos extras? Claro que não.
Expurgarei um planeta inteiro se todos os envolvidos tiverem o poder de interferir em meu relacionamento com Leona e, como sabemos por nossa história, isso se aplica a todos os lobisomens. Você está exagerando, Alucard. Não finja que não sabe disso, Maia. É basicamente uma coisa cultural para vampiros e lobisomens caçar os híbridos nascidos entre eles para que doenças não se espalhem. É essa a linha de pensamento que motiva a todos esses lobos querer se intrometer na minha relação, né? Exceto para aqueles que querem minha esposa para si mesmos. Você sabe sobre isso. É engraçado que você pense que vim para Samar com os olhos fechados, Maia. Ela não é sua esposa quando Adam estava prestes a dizer algo. Victor se virou para enfrentar Adam, e uma enorme pressão desceu sobre o Elder Wolf. Uma pressão que ele só sentiu no campo de batalha quando Victor liberou todo o seu poder. Silêncio, Adam. Não tenho tempo para suas crises de ciúmes inúteis. Leona está feliz, e vou cuidar dela como você sabe que cuidarei de todos os meus parentes. Agora pare com essa bobagem e fique em silêncio. Adam cerrou os dentes, mas não ousou dizer nada. Ele viu que os olhos de Victor não estavam brincando agora. Você não pode nos culpar, Alucard. É um fato que os híbridos são portadores de doenças tanto para vampiros quanto para lobisomens. Eles são, afinal, um erro das duas espécies. Só porque você não entende algo não significa que é um erro. O desconhecido gera medo. Isso vale para seres sobrenaturais também. Quando eles se deparam com um vampiro lobisomem híbrido, eles simplesmente vão para matar e não nem se preocupe em tentar entender o que é um híbrido. O que você quer dizer? Eu tenho uma filha adotiva, e ela é um híbrido de lobisomem vampiro, mas graças à minha intervenção, ela não tem mais duas naturezas lutando pela dominação. Ela agora é apenas uma vampira com características de lobisomem. Eu consertei o problema dela. Isso é. Maia ficou chocada com o que acabou de ouvir. Adam olhou para Ana em busca de confirmação, e Ana apenas assentiu, indicando que ele estava dizendo a verdade. Você sabe por que revelei esse tipo de informação importante? Victor perguntou a Maia. Não sei. É simples. Cuidem de seus lobos porque meus vampiros estão sob meu controle. Se eu ouvir qualquer merda relacionada ao relacionamento de Leona comigo, acredite quando digo que eles preferiam ficar calados e quietos como um bom vira-lata. O incidente relacionado àquela família de lobos alfa será visto como brincadeira de criança quando eu terminar com todos. Maia estreitou os olhos quando Adam se encolheu com a declaração de Victor. O lobisomem ancião lembrou-se vividamente do estado horrível daquele lobisomem que apenas olhou para Natalia. Ao longo do discurso de Victor, seu tom nunca mudou. Era sempre monótono e autoritário, como um rei falando com seus subordinados. Ele nunca levantou a voz ou falou muito baixo. Sempre foi direto, simples e avassalador. E é que eu pensei que você seria mais razoável. Razoável é uma palavra engraçada para quem tem poder. Diga-me. Se eu não fosse quem eu sou, o que você teria feito comigo? Maia e Adam ficaram em silêncio. A resposta era óbvia. Eles teriam matado Victor e apenas jogado seu cadáver mutilado em alguma vala aleatória. Ele seria um herói trágico que se apaixonou por alguém que não deveria. Ficar em silêncio. Então deixe-me responder para você. Você teria me matado, matado todos aqueles com quem sou parente, e teria apagado minha existência da realidade. Você garantiria que qualquer resquício de minha existência desaparecesse, correto? Mais uma vez, eles não podiam dizer nada porque Victor estava correto. Não estou sendo razoável como você diz, mas você também não seria razoável comigo se eu não tivesse poder. Aquele que tem o punho mais forte é aquele que está correto. Essa é a lei fundamental da selva que nosso cruel mundo sobrenatural segue. E eu, que tenho o poder de limpar este maldito planeta de tudo que você ama, estou mais correto do que você. Então pare de perder meu tempo e vá controlar seus lobos. Victor virou-se e sentou-se no sofá. Quando eu sair desta sala, se ouvir apenas uma maldita palavra sobre um assunto que esses desgraçados não têm voz, as consequências não serão um futuro previsível, mas um fato absoluto. Comunique minha decisão ao rei.
Rainha, Pinguim ou quem diabos você quiser, eu não me importo. Faça o seu trabalho e eu serei um bom marido e não farei nada que prejudique meu relacionamento com a família de minha esposa. Agora saia. Com um aceno de mão, uma poderosa explosão de poder vermelho-sangue rompeu, perseguindo os três para fora da sala. Com outro aceno de mão, a porta foi fechada. As mulheres ao redor da sala apenas olharam para Victor sem acreditar no que haviam acabado de testemunhar. Ficou claro que a pessoa que falou na frente de todos agora não era apenas o Victor que eles conheciam, mas uma faceta do rei demônio da tirania, o homem que conquistou o inferno pela força e se tornou o rei de todos os demônios. O que todos acabaram de ver foi uma das facetas daquele monarca. Querido. Sim. Victor olhou para Leona. Podemos ir lá naquele quarto escuro apenas por alguns minutos. Horas, talvez dias. As meninas ficaram sem palavras novamente. Essa mulher não perdeu tempo, não é? Ela estava com tesão o tempo todo. Victor apenas riu gentilmente. Mais tarde, apenas venha o que? Deixe-me mimá-lo. E ai. Leona não perdeu tempo e subiu em seu colo. Fora da sala. O grupo de três ficou em silêncio enquanto olhavam para a porta. Bem, eu nunca fui tratado assim antes. Maia falou em um tom divertido, em uma voz que claramente não era divertida. Esse homem é realmente o marido daquele vampiro que eu vi antes. Johnny falou. Sim. Bem, foda-se. Ele acabou de perceber que só estava vivo por causa daquele vampiro. E pensar que o marido dela era um rei demônio. Acredite ou não, alguns anos atrás, ele era muito mais fraco do que você, Adão falou. Realmente? Johnny perguntou incrédulo. Sim. Como ele ficou tão forte em tão pouco tempo? Mesmo o mestre Maia não parece ser um oponente para ele. Johnny falou. Isso é algo que eu realmente gostaria de saber, meu filho. Não é óbvio? Maia falou de repente. Ele ficou tão forte por causa de seu talento. Ele é o homem mais talentoso que já vi. Mistura esse talento monstruoso com uma força de vontade infinita para ficar mais forte e uma disciplina que acompanha esses dois ingredientes. Dessa forma, você consegue um resultado assim. Claro que também não devemos esquecer da sorte. A sorte também é um fator essencial, nos dá oportunidades de crescer. Maia se virou e começou a andar. Pai e filho olharam para as costas de Maia por alguns segundos e depois caminharam até ela também. O que você vai fazer, mãe? Claro, vou deixar todos saberem o que ele disse. Eles não vão gostar. Eles não têm escolha. Ou eles me ouvem mesmo através dos meus punhos, ou eles se tornarão uma daquelas obras de arte horríveis que o rei demônio fez. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 749. O rei demônio da tirania, Alucard. Em um mundo com céu vermelho e uma grande floresta de folhas vermelhas, uma árvore gigantesca jazia no horizonte. Parece que a fusão foi concluída, Victor falou enquanto olhava para uma sombra em forma de humanoide que era muito mais fraca do que o normal. Finalmente. Estou onde deveria estar desde o início. Faz muito tempo, não é, Alter? Realmente. Muito tempo. No treinamento de Victor no inferno, ele conseguiu fundir 99% de seus poderes de progenitor dentro de seu corpo, mas 1% permaneceu sem vontade de ingressar por algum motivo. Por causa disso, Alter ainda estava presente na luta de Victor com o Diablo. Mas não era mais assim. A partir de hoje, Alter se fundirá com Victor. A única coisa que impedia Victor de se fundir totalmente com Alter eram seus pensamentos em relação às suas esposas. Essa preocupação e saudade não o deixaram se acalmar para concluir o processo de fusão. O que acontece quando nos fundimos completamente? Victor perguntou. Nada. O que você quer dizer com nada? Exatamente o que quero dizer. Você já tem todos os poderes do progenitor e as memórias que os progenitores herdam. A única coisa que vai acontecer é: você vai se sentir completo. Como se a última peça de um quebra-cabeça estivesse finalmente sendo colocada. E talvez agora você tenha uma pista de como chegar ao nível grande mestre. Alter pensou, mas não disse em voz alta. Afinal,
Não era necessário. Assim que voltasse para onde pertencia, Victor saberia de tudo. Completo, hein? Victor pensou um pouco sobre essas palavras. Ele estava curioso sobre o que aconteceria com ele. Então eu acho que isso é um adeus, Alter. Errado. Eu não vou desaparecer. Estou apenas voltando para onde nunca deveria ter saído. Alter ergueu sua mão fantasmagórica e cerrou o punho. Cuide deles, outro eu. Sempre. Victor ergueu o punho. Os punhos dos dois seres colidiram em um gesto amigável e, no segundo seguinte, a sombra de Alter começou a entrar no corpo de Victor. Durante todo esse processo, Roxane observava de longe ao lado de um homem mais velho de cabelos grisalhos e corpo musculoso. Sua alma está finalmente voltando ao que deveria ser. Roxane falou enquanto olhava para Victor com um olhar que podia ver muito mais do que apenas sua aparência. O que você acha que vai acontecer, minha rainha? Perguntou o velho. Não sei. Victor tem sido uma anormalidade há muito tempo. Há tantas coisas dentro de sua alma que se a base de sua existência não fosse um progenitor de vampiros com uma grande alma, temo que ele já teria sido destruído por conter tanto poder. Victor Soul continha a grande existência de Roxane e os bilhões de almas que ele consumiu em seu crescimento. Também abrigava parte da alma da deusa, um pedaço da alma do progenitor das Górgonas e parte da alma do dragão. Ele estava ligado a tantos grandes seres que Roxane não ficaria surpresa se ele explodisse a qualquer momento porque ele tinha tanta coisa em sua alma, mas tal coisa nunca aconteceu. Roxane observou enquanto Victor fechava os olhos enquanto se concentrava em si mesmo. Logo todo o seu mundo interior começou a mudar. O ambiente ficou mais turbulento. E no horizonte, um ser feito de pura escuridão com tons de carmesim se levantou e olhou para tudo com seu olhar vermelho sangue. O que é aquilo? O homem mais velho arregalou os olhos. A representação de Victor Soul. Agora a Roxane entendia por que ela nunca poderia encontrar essa representação em Victor Soul. Ela não conseguiu encontrá-lo porque, desde o início, a representação da alma de Victor era o próprio Alter. Agora ele havia retornado para onde pertencia, protegendo o mundo interior de Victor como um guardião. Em uma sala fechada e isolada do lado de fora com o poder do gelo, um homem flutuava na posição de lótus. Victor abriu os olhos e, embora não houvesse mudanças visíveis, a nitidez de seus olhos era mais visível. Sua própria existência parecia mais avassaladora também. Entendo. Isso é o que ele quis dizer com sentir-se completo, hein? Victor sentiu que era difícil descrever como ele estava se sentindo. Era a mesma sensação de quando alguém viajava por longos anos e voltava para a casa dos pais. A sensação de realização que ele estava sentindo agora parecia ter aquela emoção. Só que muito mais intensa. Alter, seu bastardo sorrateiro. Por que você não me disse que agora terei uma pista para alcançar o nível de Grã-Mestre? Todas as artes marciais tinham um nível de classificação variando de aprendiz a Grã-Mestre. No grande esquema das coisas, apenas o posto de mestre e Grã-Mestre importava. A razão para isso era que apenas alguns poucos poderiam alcançar o posto de mestre em uma arte marcial, e menos ainda poderiam alcançar o posto de grande mestre, uma classificação que nem mesmo os deuses poderiam alcançar tão facilmente. Victor conhecia apenas dois seres que haviam alcançado uma arte marcial de nível grande mestre, e esses dois seres eram Skatashi e Rose. Skatashi era um monstro por direito próprio. Ela alcançou o nível de mestre em várias artes marciais, e apenas com a lança ela alcançou o nível de grã-mestre. Por outro lado, Rose não aprendeu muitas artes marciais e se dedicou exclusivamente à espada durante toda a sua vida. Por causa disso, seu nível de artes marciais pode até ser maior do que o de Skatashi, que se dedicou a aprender várias artes marciais em vez de se concentrar apenas em uma desde o início. Ao contrário dos seres de nível Deus-Rei, as fileiras daqueles que entraram no nível de grão-mestre eram ainda mais confusas. A razão para isso era simples. Poucos seres chegaram a este estado. O número pode até ser contado nas duas mãos. Eu me pergunto se posso alcançar a iluminação agora, pensou Victor. Ele já havia perguntado a Skatashi o que era esse iluminismo,
E a resposta da mulher não poderia ser mais enigmática. Você vai entender quando sentir. Isso significava que Scatachi se recusou a responder à pergunta de Victor. Errado. O que ela queria dizer era que iluminação não poderia ser descrita com palavras porque era um estado único para cada ser individual, e falar sobre isso poderia comprometer o treinamento do ouvinte. Afinal, eles estariam procurando por um sentimento semelhante, enquanto seu sentimento de iluminação provavelmente seria completamente diferente. Era uma daquelas coisas que você tinha que experimentar e sentir para entender. Victor saiu de sua posição de meditação e caiu no chão. Victor levantou a mão e esperou. Momentos depois, todos na capital ouviram o som de vários estrondos sônicos. Algo estava claramente indo em direção ao castelo do rei lobisomem em alta velocidade. Com um gesto da mão esquerda, Victor descongelou a janela e abriu. No momento seguinte, algo passou pela janela aberta, atingindo sua mão direita. Agora, estou completo, Victor falou com um leve sorriso. Uma arma que parecia ser uma katana, mas tinha uma lâmina muito grande para ser chamada de katana, uma arma que carregava uma aura de pura destruição. O material base de Junketsu mudou para Demon Metal. Com esta atualização, a arma do progenitor tornou-se uma arma capaz de destruir um deus para sempre. Não apenas deuses, toda a vida tocada pela arma seria tirada. Em vez de evoluir para se tornar uma arma antidivina, evoluiu para se tornar uma arma anti-vida. Mas não se engane, os mortos por esta lâmina não iriam para a vida após a morte, mas se tornariam parte de Victor. Esta foi uma arma que nasceu de Victor's Blood and Soul. Mizuki não tem ideia de que a arma que ela fez com meu sangue se tornou algo completamente além de suas expectativas. Diga-me, Junketsu. Quantas formas você pode assumir agora? Ao tocar em Junketsu, ele percebeu que não era só ele que havia mudado. O próprio Junketsu mudou também. Quanto mais Victor evoluísse, Junketsu, que fazia parte dele, evoluiria junto com ele. A lâmina zumbiu como se dissesse, você está me subestimando. Eu posso ser o que eu quiser. Oh! Nesse caso, uma aura vermelha começou a cobrir o corpo de Victor e, no momento seguinte, ele estava envolto em sua armadura real. Seu longo cabelo preto de puro miasma estava flutuando ao seu redor, e um manto preto se formou em volta de seus ombros. Este manto não era algo que pudesse ser agarrado por alguém e consequentemente atrapalhar a batalha. Era um manto feito de miasma puro e inalterado. Qualquer ser que contatasse o manto receberia uma passagem sórdida para o inferno. A armadura do Rei Demônio foi um conjunto feito para lutar contra os deuses. Victor soltou Junketsu e a lâmina flutuou no ar. Torne-se minhas duas manoplas. Junketsu flutuou e notou as duas manoplas na armadura de Victor. No momento seguinte, a arma começou a se transformar e envolver os braços de Victor. Victor podia sentir claramente Junketsu se tornando parte de sua armadura. Ele olhou para suas manoplas e percebeu que elas haviam se tornado mais espinhosas. Seus dedos pareciam garras afiadas e seus antebraços, assim como seus cotovelos, tinham lâminas que pareciam facilmente rasgar qualquer coisa. Agora, estaremos juntos em todos os lugares. Victor riu enquanto cerrava os punhos, então os abria. Ele sentiu uma sensação de satisfação vindo das manoplas. Victor fez um gesto com a mão, e logo o gelo ao redor da sala começou a derreter e acabou virando água até evaporar completamente. Passos foram ouvidos e logo alguém bateu suavemente na porta. Mestre, você está pronto? A voz de Kaguya foi ouvida fora da sala. Sim, minha empregada. Kaguya abriu a porta e, no momento em que entrou na sala, encarou o Victor com os olhos arregalados. Não importa quantas vezes eu o veja. Como rei do inferno, ele sempre parece tão imponente. Este era um sentimento ao qual ela não conseguia se acostumar. A disparidade era muito significativa, como se Victor tivesse sido substituído por outra pessoa. Mas ela sabia que isso não era possível. O Victor gentil, amoroso e brincalhão a quem eles estavam acostumados,
O Victor enlouquecido por batalhas que amava uma boa luta, e esse novo Victor que era um rei eram todas partes do Victor que ela amava. Você e as meninas vão me acompanhar ou ficar na minha sombra? Um momento de silêncio caiu enquanto Kaguya estava claramente falando com as criadas em sua sombra. Nós iremos acompanhá-lo, Kaguya declarou, e no momento seguinte, várias sombras começaram a aparecer atrás dela. Logo Eve, Bruna, Roberto e Maria estavam atrás de Kaguya. Victor assentiu. Vistam seus trajes de batalha, minhas criadas, e me acompanhem. Sim. Kaguya recebeu as ordens para todos eles. Vamos lutar, mestre? Maria perguntou enquanto fios vermelhos sangue flutuavam ao seu redor e um sorriso sádico apareceu em seu rosto. Para que ocorra uma luta, é necessário que existam dois seres do mesmo nível de poder. Quando eu luto, só ocorre um massacre, minha amada Maria. Victor gentilmente corrigiu Maria. Respondendo à sua pergunta, uma batalha não vai acontecer. E sim, vou colocar todos os bugs em seus devidos lugares. Maia fez o possível e conseguiu conter todo o seu clã e os clãs que estavam sob sua influência, mas foi apenas isso. Maia não era uma existência capaz de ordenar toda a sociedade de Samar. Portanto, aqueles que queriam se intrometer no relacionamento de Victor e Leona apareceram como baratas. E vale a pena mencionar que o rei demônio da tirania não gostou desse desenvolvimento. Cara grande, você sabe o que fazer, deixe comigo, Victor, em uma sala grande o suficiente para acomodar vários grupos. Várias pessoas importantes estavam reunidas. Devo dizer que vocês são idiotas sem cérebro. Eu me pergunto como vocês conseguiram viver mais de 500 anos. Maia, que estava em um traje de batalha completo feito de armadura completa, falou. Se eu, a matriarca do clã da garota envolvida, não quero me envolver, por que você é tão obstinado? Este assunto não deveria lhe preocupar. Só porque você desistiu, Maia Elizabeth Licos, isso não significa que vamos fechar os olhos para um ato tão hediondo. Antes de ser um rei demônio, Alucard é um vampiro nobre. Se um vampiro nobre tiver um filho com um lobisomem alfa vindo de uma longa linhagem de lobisomens alfa, não quero nem pensar que tipo de abominação nascerá. Precisamos cortar pela raiz. Um homem de aparência envelhecida falou com calma e naturalidade. A velhice o atingiu completamente. Vincente Demetriou. Maia falou com desdém. Você acabou de ouvir o que disse? Seu que atingiu o negativo. Ou você está ficando senil? Não zombe de mim, Maia Licos. Os olhos de Vincente se estreitaram. Meu clã está no mesmo nível que o seu. Assim como o clã Licos, o clã Demetrio era de uma longa linhagem de lobisomens alfa. Não estou. Só estou afirmando os fatos. Você mesmo disse. Antes de ser o rei demônio, ele é um vampiro nobre. Se essa frase não aponta seu pensamento equivocado, não sei mais o que dizer a você. Eu odeio dizer isso, mas Ladilicos está correta. Você está sendo muito obstinado, Vincente. Estou sendo obstinado. Você realmente está pensando em não fazer nada como esta mulher, Anthony. Anthony Bianchi era um homem de meia idade que, como Licos e Demetrio, veio de uma linhagem de lobisomens alfa. No entanto, sua história familiar era menos extensa do que a de Licos e Demetrio. Eu estou dizendo para você se acalmar, Vincente. Não estamos lidando com qualquer um, mas com um rei. Rei? Vincente bufou com desdém. Um rei respeitável não se sujeitaria a sujar sua linhagem. Os olhos do Maia se estreitaram. Você está insinuando que minha linhagem é suja, Vincente? Em vez de Alucard, talvez eu devesse varrer sua família do mapa. Ah, eu gostaria de ver você tentar. Por que você simplesmente não volta para seus brinquedos sexuais e deixa o trabalho para alguém mais competente? Quando o ar ao redor de Maia ficou ainda mais selvagem, uma ordem foi ouvida. Suficiente. Imediatamente, todos os alfas no local se acalmaram e ficaram mansos, exceto Maia, que ainda olhava para Vincente e seus apoiadores como se quisesse eliminá-lo vivo. Patriarca Uruki, você que recentemente conheceu nosso convidado, tem algo a dizer?
Volk perguntou como ele olhou para Leonidas. O homem mais velho abriu os olhos e declarou: sim. Ele olhou para Vincent e seu grupo. Eu entendo seus sentimentos. Pessoalmente, também não gosto que alguém cresça um híbrido na minha frente. Mas isso é apenas minha opinião pessoal, não minha vontade lógica falando. Vincent, você entrou em conflito com alguém que não deveria. E se você não lidar com as consequências de sua ação? Eu temo que a longa linhagem do clã Demetriou terminará hoje. O clã Demetriou ajudou a criar Samar, o rei dos lobisomens não nos abandonaria, certo? Vincent bufou enquanto olhava para Volk. Volk ficou em silêncio. Certo. Volk permaneceu em silêncio. Antes de ser um alfa, Volk era um rei, e como rei, ele sempre colocaria seu povo em primeiro lugar. Normalmente, ele era assim, mas quando se deparou com uma existência como Victor que só Fenrir poderia suportar, ele teve para fazer uma escolha. E Volk já havia feito sua escolha. Vincent começou a suar frio. De repente, um peso como se a própria gravidade estivesse aumentando caiu sobre todos na sala, e a atmosfera ficou muito mais escura. De repente, mulheres em vestidos de empregada apareceram pela sala, cada uma carregando uma arma que arrepiou os lobos ao redor. Vincent olhou para a entrada, e assim que seus olhos encontraram os olhos violetas do homem, ele se sentiu pequeno. Ele sentiu quão insignificante ele era. Rei Demônio. Ele é o Rei Demônio. Vale a pena notar que Vincent conheceu Diablo no passado e mesmo que Demon não tivesse uma presença tão avassaladora quanto este homem, eu deveria ter ficado quieto. Ele queria amaldiçoar o ser que não lhe deu a informação correta. O que quer dizer com ele parece fraco e insignificante. Ele queria matar aquele informante dele. Alegrem-se, vermes. A voz monótona e sem emoção que parecia vir dos cantos mais profundos do inferno foi ouvida por toda parte. Você conseguiu atrair minha atenção. Uma aura feita de pura escuridão irrompeu do corpo de Victor, e um desespero frígido que fez a pele esfriar, que fez o coração bater mais rápido e induziu sentimentos de medo inimaginável por todos. Volk imediatamente se lembrou da forma Victor usada no campo de batalha. Um ser que trazia desespero e sensação de impotência onde quer que fosse. Este era o ser que se chamava Lucard. Eles agora estão enfrentando uma pequena fração desse sentimento horrível. Volk olhou para Maia e assentiu. Compreendendo a silenciosa mensagem de Volk, Maia se preparou para enfrentar essa monstruosidade. Este ser indutor de desespero, gerando sentimentos de horror além da imaginação. Estava aqui para lutar pelo bem de sua neta. Ela não pôde deixar de pensar, minha neta é tão sortuda. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 750. Brinquedo de Lili. Alucard caminhou até a mesa e, com um aceno de mão, um trono preto com detalhes vermelhos sangue foi criado. Ele então se sentou no trono e descansou a cabeça na mão. As criadas ficaram atrás de Victor e olharam para todos os lobos com olhos frios e indiferentes, como se fossem apenas sacos de carne ambulantes. Eu vou te dar 2 escolhas. Victor estalou os dedos, e um portal vermelho apareceu ao lado dele, e a imagem de um lugar escuro com planícies vermelhas cheias de criaturas demoníacas foi vista. Seja o intrometido que você é, e eu arrastarei você. Ver-me qualquer um que sustente seus pensamentos para as profundezas do inferno, onde você não poderá morrer e existirá para sempre em tormento. A imagem do portal mudou e mostrou o campo do inferno que Lili cuidava pessoalmente, onde aqueles que foram contra Victor permanecem em tormento até hoje sem poder seguir em frente. Como rei do inferno, Victor tinha certos privilégios, e esses privilégios se concentravam na vida após a morte. Se assim o desejasse, determinados indivíduos jamais seriam capazes de seguir o curso natural da vida e da morte. Normalmente, esse privilégio só era possível para o governante do inferno, e para ele desfrutar de tal privilégio, ele deveria ser o governante. Mas por que ele precisava ser o governante se seu subordinado de confiança poderia ocupar seu lugar? Victor não gostava de trabalhar para ninguém, muito menos para seres primordiais,
cujos pensamentos eram desconhecidos. Claro, havia um problema com esse método. O equilíbrio poderia ser quebrado se muitas almas não avançassem. Então, idealmente, ele não exageraria, e as entidades primordiais não teriam que se preocupar com o que Victor estava fazendo, já que todo o sistema que eles criaram funcionou como pretendido. Os rostos de todos escureceram visivelmente, e alguns até começaram a tremer quando viram a imagem literal do inferno escaldante onde as almas eram punidas. Alguns lobos já estavam tremendo enquanto olhavam para Victor com olhos cheios de medo. Mesmo que o som não pudesse ser ouvido, eles podiam imaginar completamente os gritos de tormento que aquelas almas sofriam. Os olhos de dragão de Victor brilharam ameaçadoramente com um olhar sádico. Ajoelhe-se e anuncie: me desculpe por ser um vira-lata inútil que enfiou meu nariz em um assunto que não tem nada a ver comigo. Victor olhou para o grupo de Vincent. Agora, escolha: humilhação ou uma morte agonizante? Essa foi a proposta do Rei Demônio. Desde o início, Alucard não veio aqui para conversar. Ele veio aqui apenas para mostrar a diferença entre eles e a realidade que, não importa o quanto eles gritassem ou estivessem cheios de justiça em seus corações, nada disso importava na frente de Alucard. Era ele quem fazia as regras, e quem era fraco só podia seguir as regras que ele havia criado. Você. Um velho engoliu em seco quando viu o olhar de Victor se movendo em sua direção e cerrou o punho como forma de ganhar coragem e disse: você não pode fazer isso. Ele nem teve tempo de terminar de falar, e antes que o velho percebesse, já estava voando em direção ao portal. O velho caiu pelo portal, e todos assistiram horrorizados enquanto várias mãos demoníacas apareceram do nada, agarraram o corpo do velho e o arrastaram para as profundezas do inferno. E foi isso, com apenas um simples gesto de Victor. O grupo de Vincent caiu no chão enquanto olhavam horrorizados para esta cena. Você parece estar entendendo mal alguma coisa. Eu nunca permiti que você vomitasse suas opiniões inúteis. Eu disse para você escolher. Aqueles que não podem escolher e aqueles que não entendem algo tão simples como isso simplesmente terão o mesmo destino daquele homem. Agora, escolha. O silêncio caiu sobre a sala. Para qualquer outra pessoa, a escolha deveria ser óbvia. Mas esses homens não eram qualquer um, eram líderes, alfas que permaneceriam no poder por muito tempo, e para eles a humilhação carregava o mesmo peso que a morte. Vincent olhou para Volk. Meu rei, você não vai fazer nada? Ele está matando nossa espécie. Temos que fazer alguma coisa. Volk manteve um olhar neutro, e nenhuma emoção foi vista em seu rosto, mas o mesmo não poderia ser dito por dentro. Ele queria interferir. Ele queria lutar contra Victor, mas essa decisão seria a coisa mais tola que ele poderia fazer. Ele não tinha poder militar para lutar contra o maior inferno existente. Eles seriam esmagados. Como ir para a guerra com uma raça que praticamente tem um novo membro nascido a cada minuto? A resposta é: você não. Você foge ou evita conflitos. Apenas alguns seres poderiam lutar contra as hordas infinitas de criaturas infernais vindas diretamente do inferno. E esses seres eram os anjos, um panteão de deuses. Os lobisomens podem ser fortes, mas não eram tão fortes quanto um panteão onde existiam vários deuses ou os exércitos de anjos do Pai Celestial. Sem mencionar a afirmação de que os anjos ou panteões poderiam lutar contra demônios precisava ser revisada cuidadosamente para a era atual. Afinal, ao contrário de antes, o inferno agora estava unido sob a bandeira da tirania do Rei Demônio, e Alucard era uma existência assustadora sozinha. O inferno bíblico nunca foi tão forte como agora. Mesmo quando Lúcifer estava no poder, o inferno não era tão forte quanto agora. Volk não vai te ajudar, Vincent. Vincent olhou para a mulher e sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele quando viu o olhar de desdém de Maia para ele. Ele não pode ajudar, mesmo que quisesse. A falta de resposta de Volk foi uma confirmação silenciosa do Rei Lobisomem. E essa falta de resposta encheu de desespero o coração de todos. Eles estavam literalmente sem proteção e estavam completamente à mercê da vontade do Rei Demônio. Impossível. Vincent não aceitaria.
Ele veio de uma família fundadora, sabe? Sua família existia desde que o progenitor dos lobos criou Samar. Ele era importante. Como é que o rei não pode fazer nada? Você convidou o diabo à sua porta, Vincent. Maia interrompeu o lobo mais velho. Eu te avisei para não abrir a boca e ficar quieto como um bom cachorro, mas não. Você tinha que abrir a boca e se meter em enrascadas que nem eram suas, certo? Ela falou com diversão em seu tom. Como se você tivesse esquecido a lei primordial do mundo sobrenatural. Ela acrescentou em tom mais sério. Quem tem o punho maior é quem tem razão. Você se esqueceu disso e agora está em uma encruzilhada. Bem, pelo menos você não está sozinho, certo? Você trouxe todos os seus apoiadores com você. Ela sorriu. Agora, escolha. O diabo lhe deu suas opções: humilhação ou sofrimento eterno. Deve ser uma escolha óbvia para você, certo? Maia não queria admitir, mas estava gostando bastante. Não foi só hoje que ela teve problemas com aquele velho. Ele estava sempre procurando problemas com ela e, embora ela realmente quisesse esmagar toda a família dele, ela sabia que não poderia fazer isso sem um bom motivo, pois isso enfraqueceria Samar. Sem mencionar que essa ação afetaria a reputação do clã Licos aos olhos dos outros lobos. Vincent olhou para Victor com a expressão de um homem que parecia ter perdido algo essencial em sua vida, e logo caiu de joelhos. Olhando para Vincent fazendo esse gesto, seus apoiadores o seguiram para fazer a mesma coisa. Me desculpe por ser um inútil. Ele rangeu os dentes com raiva. O vira-lata que enfiou meu nariz em um assunto que não tem nada a ver comigo. Os outros seguiram o exemplo e repetiram as palavras. O sentimento de humilhação que os lobos estavam sentindo era visível para todos os presentes. Assim como os sentimentos de raiva e desejo de vingança. Victor olhou para esta exibição, claramente não impressionado. Até um cego pode ver a falta de sinceridade em suas palavras. Victor levantou a mão e uma névoa vermelha se formou em sua manopla e se espalhou ao seu redor. Uma lição é necessária. O tom pesado de Victor causou arrepios em suas espinhas. Maia, Volk, Leonidas e Antony se prepararam caso Victor quisesse atacá-los. A atmosfera ao redor deles começou a esfriar a cada momento, e a sensação de impotência, vazio e falta de salvação envolveu os arredores. A névoa vermelha começou a se reunir em um só lugar e formou o corpo de um ser, pois aos poucos, a criatura começou a tomar forma até que ele passou a existir. Uma criatura grotesca que parecia ter saído direto de um filme de terror, com um corpo com carne crua aparecendo, vários olhos e braços, e várias bocas espalhadas pelo corpo, se contorcia de forma enervante diante deles. O ser tinha várias pernas e braços pendurados por todo o corpo. Era a imagem perfeita de uma abominação. Salve o rei demônio da tirania. Uma voz grotesca, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, foi ouvida. A criatura então olhou para as criadas. Salve os 7 pecados capitais. É um prazer testemunhar as ilustres forças especiais do rei. Hoje é um dia muito feliz. As empregadas apenas levantaram as sobrancelhas para a criatura. Por que ele os estava chamando assim? Eles se perguntaram. Mal sabiam eles que Victor já havia dado a eles um posto no inferno. Quem é Simon? Vendo o olhar de Victor, Maia rapidamente corrigiu suas palavras. Quero dizer, quem é esse? Maia fez a pergunta que todos queriam saber, até mesmo as criadas de Victor. Que inapropriado da minha parte. Esqueci de apresentá-lo. Este encantador cavaleiro é o brinquedo de Lili. Um subordinado criado pessoalmente por meu general, Lili, um general que está encarregado de todos os setores do inferno onde os pecadores são punidos. Todos realmente não sabiam como reagir ao adjetivo encantador que Victor usou. Afinal, essa criatura não tinha nada de encantador. Lilisto é o executor do setor da luxúria, responsável direto pelos pecadores que cometem o crime que mais repúdio, a exploração sexual dos mais fracos e indefesos. Hoje, ele vai brincar um pouco com você. Todos olharam para aquela criatura com horror nos olhos. Não se preocupe.
Ele não aplicará todos os castigos especialmente reservados aos pecadores com quem lida. Ele será mais flexível. Victor sorriu largamente e declarou: alegre-se, pequenos lobos. Hoje, você aprenderá uma lição que nunca aprendeu antes em sua vida. Uma lição que as suas mães esqueceram de ensinar a vocês enquanto cresciam. Uma lição de humildade sobre não entrar em assuntos que você não tem voz. Não brinque conosco, alguém do grupo de Vincent gritou com raiva, mas ele não pôde continuar por muito tempo quando, de repente, centenas de mãos vieram em sua direção e os arrastaram no ar. O desrespeito ao rei não será tolerado. A voz calma da criatura mudou completamente para uma voz distorcida e fanática. Vocês, vermes miseráveis, não têm humildade e respeito suficientes por sua majestade. É necessária uma disciplina mais rígida. Meu rei, permissão para usar Tiondes. Victor pensou visivelmente no pedido até que falou: concedido. Espere. Volk, por favor, nos ajude. Os lobisomens pediram ajuda a Volk, mas, como dito antes, as mãos do rei estavam atadas e ele só podia assistir. A boca da criatura sorriu amplamente, e no momento seguinte ela ergueu os braços e arrastou todos os lobisomens barulhentos através do portal, logo após o qual o portal se fechou. E um silêncio mortal reinou na sala. Eles não vão morrer no inferno? Perguntou Maia. Eles não vão, já que ele os está levando para os setores do inferno, onde há o pequeno miasma, um lugar onde posso reduzir o miasma a níveis aceitáveis para que as criaturas vivas possam ficar sem problemas. Ah! Então está tudo bem. Maia deu de ombros enquanto ia se sentar na cadeira. Volk, Leonidas e Antônio olharam para Maia com olhares indescritíveis. Eles realmente não sabiam como reagir a Maia. Afinal, a mulher parecia ser a mais casual de tudo, e foi ela quem manteve a conversa com Victor do começo ao fim. Como eles puderam perceber, a mulher era bastante sociável e flexível. Algo que os três não conseguiam ser. Volk era um rei e estava acostumado a ter o que queria, quando queria. Ele nunca teve que lidar com uma existência maior do que ele. Leonidas e Antônio estavam tão acostumados a responder apenas a Volk que subconscientemente não sabiam como reagir a Victor. Agora que esses incômodos foram resolvidos e colocados em seu devido lugar. Você tem algo a me dizer, Volk Fenrir? Volk olhou para Victor com um olhar neutro e calculista. Todos os pensamentos sobre os homens arrastados para o inferno foram completamente esquecidos, e sua atenção foi para Victor e o problema que ele tinha em mãos agora, um problema muito maior do que qualquer família de lobisomens que havia esquecido como viver no mundo sobrenatural. Sim, eu tenho algo para falar com você. Victor deu um sorriso neutro. Estou ouvindo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.